Agora vamos. Amém. Essa oportunidade que o Senhor nos dá para trazer aqui uma pequena palavra de reflexão, né? Um culto de estudo. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu gosto muito de estudos bíblicos. E nós vamos falar hoje sobre um dentre os 10 mandamentos, né? Que é um dos mandamentos que é tão importante quanto todos os outros, mas é o que menos você ouve falar dele. Em qualquer pregação, você quase não ouve falar sobre esse mandamento. Mas antes de iniciarmos, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa falar aos nossos corações e me usar, logicamente, como instrumento da tua palavra. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade vinda do Senhor, para que a tua palavra possa ser ministrada nesta noite ao coração da tua igreja, Senhor. Então, usa-me de acordo com a tua vontade. E também, Senhor, abre o entendimento, abre o coração para que a tua palavra venha cair em terra fértil e que encontre nela ali morada, Senhor, e que ela venha ser permanente, nos instruindo, nos direcionando e nos dando crescimento, Senhor, espiritual na tua presença, para que a cada dia possamos, Senhor, chegar cada vez mais perto, Senhor, ao nível de varões perfeitos, assim como pede a tua palavra, e também atingindo o melhor nível de santificação, Senhor, porque como tu és santo, tu também pede que sejamos santos, Senhor. Então, usa-me de acordo com a tua vontade e sinta-se à vontade no nosso meio, Senhor, e fala o coração da tua igreja. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Então, para a nossa leitura inicial, gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 7, apenas. Nós sabemos que muitos mandamentos, na verdade, Israel, sendo ela como uma nação, ela tem 613 mandamentos, 613 leis. Mas o Senhor, ele deixou em Êxodos 10 mandamentos que foi passado ali para Moisés, e esses que foram gravados em pedra com o dedo do Senhor. Nós sabemos que são mandamentos de relacionamento, né? Onde os 4 primeiros são os relacionamentos, né? Nos direcionando como devemos nos relacionar para com Deus, e os outros 6 é um relacionamento que devemos ter uns para com os outros. Porém, no relacionamento para com Deus, e é muito fácil você ouvir aí em pregações para não usar, né, amar a Deus acima de todas as coisas, não fazer imagens de escultura, né, falando de idolatria e tantas outras coisas. O sábado não é tão falado, até por ser um pouco polêmico, apesar de no Novo Testamento ele ser extremamente claro, né, Jesus mesmo falando sobre o sábado. Mas o terceiro mandamento, que é o que nós vamos ler aqui, pouco ou quase nada se ouve falar, e até há muito pouco entendimento sobre ele, sendo até um mandamento extremamente importante de nós entendermos o seu significado. Mas leamos, então, a gente começa. Êxodos capítulo 20, versículo 7, diz assim: Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que torna o seu nome em vão. Irmãos, esse mandamento, ou este versículo, ele é tão importante e ele é tão atual, ou talvez até mais atual hoje do que ele era antigamente, porque pelo nome do Senhor ser mal usado, muitas pessoas não querem nem vir à igreja, não querem nem saber o que é ser crente. Porque quando você suja o nome de alguém, ou diz que o nome de alguém é sujo, você está tirando desta pessoa confiança. Então, pessoas não confiarão em alguém em quem você faz com que o nome dele seja sujo, seja borrado. As pessoas blasfemam, o nome do Deus ao usar de linguagem vulgar. No entanto, usar o nome de Deus para fazer uma promessa ou juramento e não cumprir esse compromisso constitui uma depreciação do seu nome e blasfêmia contra o Senhor. O problema é que a maioria das pessoas, quando nós falamos não use o nome do Senhor em vão,
Muitas pessoas, a primeira coisa que vem, eu não posso fazer piada com o nome de Deus. E fica por aí. Na verdade, isso é muito fraco, né? Essa visão de não usar o nome do Senhor em vão, apenas não contando piadas, usando o nome de Deus ou de Jesus Cristo, isso é muito pouco para o entendimento total desta palavra. Mas quando, como nós falamos aqui, quando são feitas promessas, juramentos, muitas vezes usando o nome de Deus, e essas não se cumprem, você acaba depreciando o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje não vêm para a igreja porque não confiam mais em Deus, porque ouviram promessas que Deus não prometeu, ou por juramentos e votos aos quais não foram cumpridos, aonde na verdade não procedia do Senhor, porém a pessoa assim o entendia, mas a culpa não é de quem não entende, a culpa é de quem está dentro da igreja e está depreciando o nome de Deus. Então, esta lei de Deus, este versículo, ele é tão importante hoje quanto qualquer um outro. E nós vamos falar sobre ele. O terceiro mandamento diz respeito à maneira da nossa adoração, para que seja feita com toda a reverência e seriedade possível. Então, neste mandamento aqui, nós temos uma rígida proibição. Deus proíbe rigidamente usar o seu nome de qualquer forma. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Supõe-se que, tendo aceitado a Jeová como seu Deus, eles fariam menção do seu nome, andando em seu nome. Este mandamento apresenta um aviso necessário para não mencionar e usar o nome de Deus em vão, e ainda é tão necessário como na época em que foi escrito. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, nós já não carregamos mais o nosso nome, mas nós carregamos o nome de Deus. Quando você aceita Jesus, pela palavra, você deveria morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, tudo que você faz vai fazer com que as pessoas entendam que você honra a Deus ou que você desonra a Deus. Porque a mesma forma que é um casamento entre o marido e a esposa, se a esposa faz algo errado, suja o nome do marido. Se o marido faz algo errado, suja o nome da esposa. Assim, quando você se declara cristão e continua agindo de forma incorreta ao evangelho, você está sujando o nome do noivo, porque você é noiva do Cordeiro. Quando você começa a usar o nome do Senhor em vão, de formas erradas, você começa a depreciar, a desonrar o nome de Deus que você está carregando. Então, esse terceiro mandamento, ele é uma rígida proibição, e nós temos que ter muito cuidado para não fazer assim. De que forma nós podemos tomar o nome do Senhor em vão? Então, aqui nós vamos agora citar alguns exemplos e vamos falar sobre alguns tópicos para que traga um esclarecimento sobre esse assunto, para que a gente pare de pensar que é só fazer piadinha. Muita gente tem desonrado o nome do Senhor sem nem sequer perceber. Então, um dos motivos é por pura hipocrisia. Fazendo uma profissão do nome de Deus, mas não vivendo à altura da tal profissão. Aqueles que mencionam o nome de Cristo, mas não se afastam da iniquidade, como este nome os obriga a fazer, o mencionam em vão. Como eu estava acabando de falar, se você diz que você é de Cristo, mas vive como se ele não existisse, isso é hipocrisia. E você está afetando o nome de Cristo. E o que acontece é que quando a gente vive desta forma, dizendo que ama Jesus, que ama o Evangelho, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, mas quando a pessoa vai ver as suas atitudes que não correspondem à santidade que o nome pede, outras coisas acontecem. A sua adoração é vã. Abra comigo Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9.
Quando você age desta forma, se intitulando cristão, mas não vive de acordo ao nome, a sua adoração é vã. Mateus 15, do 7 a 9, diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Aqui de cara ele já chama esse tipo de gente de hipócritas. Outra coisa que acontece quando você não vive de acordo aos preceitos que o nome te pede, as suas oblações são vãs. Abra comigo Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês este pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada a reuniões solenes. Irmãos, prestem extrema atenção ao fim. Não posso suportar iniquidades associadas a reuniões solenes. Um culto é uma reunião solene. É um louvor e adoração a Deus. Mas pessoas vivem em iniquidade e participam de Santa Ceia. Pessoas vivem em pecado, vivem na concupiscência do mundo e vão aos cultos dando glória a Deus, fazendo papel de santo. O Senhor não quer esse tipo de sacrifício. O Senhor quer um coração que é voltado a Ele e uma vida voltada aos preceitos do Senhor. Então, se você diz ser cristão, que ama ao Senhor, mas vive uma vida de pecado, como você sempre viveu antes de conhecer a Cristo, todos os seus sacrifícios são vãos, porque o Senhor não recebe. Não adianta você ir no culto todo domingo, mas durante o resto da semana continua pecando e vivendo uma vida como se você não conhecesse ao Senhor. Você pode enganar a mim, ao pastor, a qualquer homem, mas ao Senhor ninguém engana. E também Tiago diz que uma pessoa que vive assim, a sua religião é vã. Abra comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e sua religião é vã. Quantas pessoas no meio da igreja, quando sai do culto, que você encontra durante a semana, você não consegue nem conversar com uma pessoa dessa? Ou quantas pessoas que dizem ser crentes, mas que você não consegue ficar 5 minutos ouvindo essa pessoa falar? Algumas pessoas, eu não estou falando só de palavrão, não. Pessoas que são venenosas. Pessoas que você só sabem falar coisas más. Só sabem falar coisas ruins. E quando você termina de conversar, que você se separa dessa pessoa, você sente uma agonia dentro de você, algo ruim, porque essa pessoa contaminou você com coisas. Não foi uma conversa agradável, nada de edificante. Quantas e quantas pessoas? E no domingo ou no sábado estão na igreja lá bonzinho, santo, mas se você passa 5 minutos conversando com a pessoa, essa pessoa ela acaba contaminando você.
É algo terrível. Você não se sente bem. Depois que você sai, você passa até um período até você se recuperar de novo de toda aquela conversa que só falava mal de um e que odeia aquele e que detesta isso. Ou seja, frutos que não são do Espírito. Lembrando que a boca fala do que o coração está cheio. E esta pessoa não tem o coração cheio de Deus, por estar produzindo tantos frutos ruins. O que gera também é o rompimento do concerto, que é o ponto 2, que diz: se nós fizermos promessas a Deus, comprometendo a nossa alma ao que é bom através daqueles laços, e não cumprirmos os juramentos ao Senhor, estaremos tomando o seu nome em vão. Isso seria uma tolice da nossa parte, e Deus não se alegra de tolos, nem se deixa escarnecer. Irmãos, quantas e quantas pessoas, quando estão passando por dificuldades ou aflições, até inventam culto, mais do que já tem na igreja, para serem abençoados, porque estão procurando algo. Fazem votos com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais vou deixar a sua casa. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. E fazem milhões de votos. Mas quando recebe a bênção, a pessoa esquece do voto que fez, some da igreja, não aplica a fidelidade, nem o agradecimento a Deus, nem por gratidão permanece na presença do Senhor. Porém, voto com Deus é algo extremamente sério. Em Mateus capítulo 5, versículo 33, abram comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 33. Vai nos falar: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Irmãos, na pior das hipóteses, não jure nada. Mas se você fizer voto para com Deus, cumpra. Porque isso é uma aliança que você está fazendo com ele, e ele cumpre a parte dele. Se você não cumprir a sua, vai ficar difícil. Você está usando o nome do Senhor para um juramento em vão. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Os irmãos hoje vão ficar bom na espada. Culto de estudo é para a gente folhear a Bíblia. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. É extremamente importante isso, irmão, porque a gente conhece inúmeras pessoas que fazem votos com Deus e depois que recebem a bênção, abandonam o voto que fizeram. Diz assim: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Então, a Bíblia está nos ensinando, se você fizer, cumpra, porque Deus não se agrada. Livro de Gálatas, capítulo 6. Eu vou lentamente para dar tempo de vocês abrirem. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: não se enganem. Esse é extremamente conhecido. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, tudo que nós fazemos é plantar. Toda decisão que você toma é uma semente. Você decidiu fazer um voto a Deus. Deus cumpre a parte dele nesse voto.
se isso prover a Deus. Você vai e abandona. O que você acha que você plantou? O que você acha que você vai colher? Ninguém se engane. De Deus não se zomba. Leve esta palavra muito a sério. Você está pensando que você está tirando proveito de Deus? Ah, Deus fez, agora não preciso fazer a minha parte. Ah, não, Deus é bobinho. Não, Deus não vai me julgar. Deus não vai cobrar. Deus vai cobrar. Cada voto que você fizer com Deus, que você não cumprir, lembre dessa passagem. Não se engane. De Deus não se zomba. Outra forma também de nós desonrarmos o nome do Senhor são com falsos juramentos. Irmão, tem gente que usa o nome de Deus para tudo. Qualquer coisa, põe o nome de Deus no meio. Pensam alguns são o objetivo principal do texto do mandamento. Ou seja, apenas jurar falso. Uma parte do respeito religioso que os judeus eram ensinados a prestar ao seu Deus era jurar pelo seu nome, que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Mas eles o ofenderiam, em vez de honrá-lo, se o chamassem a ser testemunha de uma mentira. Então, tem gente que está mentindo, e você vai pedir certeza, a pessoa fala, eu juro por Deus, aconteceu assim. Eu juro por Deus, foi assim. E é uma mentira. Para poder trazer um peso sobre aquilo que ela está falando, para que ela não incorra em algum problema no seu trabalho, com sua amizade, com seu relacionamento, seja a situação que for. É uma mentira, mas a pessoa traz o nome de Deus. Não, eu juro por Deus que aconteceu assim. Eu juro por Deus que é assim. Trazendo o nome de Deus para cooperar com uma mentira. Isso é usar o nome de Deus em vão. Uma outra forma... desculpa, vamos ler lá então, Deuteronômio 10, 20. Que diz assim: temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Mas isso com temor. Então, volta para o princípio. Temendo e servindo a Deus, quando usarem o nome do Senhor, que seja para uma causa justa, porque o Senhor, ele só trabalha na verdade. O Senhor não trabalha com mentira. E se você traz o nome dele para fortalecer uma mentira, você está trazendo juízo sobre a sua cabeça por estar usando o nome do Senhor em vão. Uma quarta forma também, e essa aqui até nós vamos entrar um pouco mais a fundo em questões mais importantes, é usar o nome do Deus levianamente e descuidadamente e sem nenhuma consideração pela sua tremenda importância. A profanação das formas de devoção é proibida, assim como a profanação das formas de juramento, como também é a profanação de qualquer das coisas pelas quais Deus se dá a conhecer. Lembre dessa frase, das quais Deus se dá a conhecer, ou da sua palavra, ou de qualquer das suas instituições, quando elas são transformadas em encantamentos, ou magias, ou em brincadeiras, o nome de Deus é tomado em vão. E aqui agora a gente vai falar de alguns pontos sobre usar o nome de Deus levianamente. Irmãos, aqueles que cobram para falar em nome do Senhor. A palavra nos traz direção de que isso é extremamente proibido. Aqueles que cobram para pregar o evangelho, aqueles que cobram para louvar o nome do Senhor, qualquer tipo de cobrança que seja para dar aquilo que não é seu, está errado. Porque o dom de louvar não é seu.
O dom de pregar não é seu. A palavra não é sua. O poder do Espírito que age não é seu. E isso vai ficar muito claro no livro segundo Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 8. Jesus ali instruindo seus apóstolos. Diz assim, Mateus 10, 7 a 8. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça. Portanto, deem de graça. Pessoas que cobram para orar, pessoas que cobram para profetizar. Irmãos, e aí a coisa vai subindo. E aí só vai piorando. Nós entendemos que é lógico que se você vai chamar um pregador do Brasil para vir pregar aqui na Suíça, no mínimo você vai pagar a passagem dele para ele vir pregar. Isso é normal. Agora, se a pessoa cobrar para pregar, até apague o número dessa pessoa do seu celular. Se cobrar para cantar, bloqueia do seu celular na mesma hora. Essas pessoas não estão produzindo frutos para o reino de Deus, mas para a sua própria glória. Não estão servindo ao Senhor. Um outro grupo também que usa o nome de Deus leviamente são os que brincam de ser cristãos. Irmão, o que tem de gente hoje usando o nome, mas brincando de ser crente, e o número está crescendo. O número está crescendo. Você vê hoje igreja para tudo. A igreja deixou de ser para todos para ser uma igreja para tudo. O que eu quero dizer isso? Hoje, você tem igreja para homossexual, você tem igreja para animais, você tem igreja para tudo que você imaginar. Para branco, para preto, e aí vai seguindo. Está errado. A igreja, ela é para todos. Então, podem vir homossexuais, drogados, prostitutas, viciados em álcool, pode vir, porque a igreja é para todos. E dentro da igreja, eles serão transformados pela palavra do Senhor através do Espírito Santo. Uma vez que você tem igreja para tudo, você está separando a igreja. Dizendo que a igreja não é inclusiva, que ela não recebe todos, ela recebe todos. Só que aí, a concupiscência domina. Eu quero uma igreja que fale só que a homossexualidade é bom. Então você cria uma igreja para homossexual. Eu quero uma igreja onde os animais possam ser abençoados, consagrados e ungidos e sei lá. Cria uma igreja para animais. Daqui a pouco vai ter uma igreja para drogado, uma igreja só para prostituta, uma igreja só para alcoolistas, para alcoólicos, e aí vai seguir. Está tudo errado. Está tudo errado. Quando Jesus fundou a igreja, ele fundou uma igreja para todos. Isso está errado. Pessoas estão brincando de ser crente porque querem abrir igrejas que convêm às suas necessidades, para que seja pregado uma mentira, querendo ser verdade, mas para que elas continuem na prática dos seus erros, usando a palavra do Senhor de forma enganosa. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, abra comigo, do versículo 17 ao 24, nós vamos encontrar o que o Senhor nos fala. Fora as pessoas que estão na igreja, a igreja de Cristo, porém, vivem de forma totalmente leviana. Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 24, diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, mas nós podemos trocar a palavra judeu para crente. Eu vou ler assim, então.
Mas se você diz que é crente, que confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, na Bíblia, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então aqui, vamos só dar uma pausa, ele está falando, olha, você é crente, aceita as coisas excelentes do Senhor, se diz instruído na palavra, mestre de crianças, de insensatos, né? Cheio da sabedoria e da verdade. Aí ele continua, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, mas rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, mas adultera? Você que detesta ídolos, rouba o templo? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela própria transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus. Foquem bem nessa palavra agora, o que acontece com pessoas que agem assim. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É por isso que muitas pessoas não querem conhecer a Cristo, não querem vir à igreja, porque o que você prega não é o que você vive. Você fala uma coisa, mas as pessoas que te conhecem lá fora sabem que você não é assim. Pessoas que, de repente, você fala, convida a pessoa, vem para a igreja, e você prega, ou você canta, ou você faz alguma coisa, e a pessoa olha, mas lá fora ele não é assim. Pessoas que conhecem a sua vida e sabem que você não pratica nada do que você prega. Que você não é o que você diz ser. E essas pessoas nunca permanecerão na igreja, porque o nome de Deus é blasfemado entre essas pessoas por causa de vocês. Irmão, alguns anos atrás, quando eu vou dar um exemplo meu sobre esse versículo. Alguns anos atrás, muitos anos, eu tinha um monte de música que eu tinha baixado da internet, né? E aí aquela coisa, tinha baixado um monte de música e tal, e aquilo meio que começou a me incomodar. E aí teve um dia, já ministrando, ensinando, aí eu li essa palavra. E isso me doeu no coração. Porque quando eu li essa palavra, você, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba. Pirataria é roubo, irmão. Acabou. Você baixou coisas de forma ilegal que não estavam disponíveis, que é cobrado, mas você pega de graça ilegalmente, é roubo. Você ensina que não deve roubar, mas rouba. Naquele dia eu parei com isso. Assinei aplicativos como o Apple Music, aí tem um outro aí que eu também não lembro, que tem milhões e milhões de músicas que eu posso ouvir o quanto eu quiser. Então, isso aqui pegou forte no meu coração e eu quero que pegue forte no seu coração. Filme. Tem um Apple TV, tem um Netflix, tem um monte de... Quero assistir, vou lá. Tem de graça para assistir dentro do Netflix do plano? Assisto. Não tem? Tem um Apple TV. Tá para alugar? Aluga e assisto em casa. Fechar as brechas, irmão. Porque muito sutilmente, muita gente faz coisa errada e não percebe. Você fala uma coisa, em casa você pratica outra. Então eu comecei a fechar todas essas brechas que eu tinha deixado abertas. Porque eu me encontrei nessa palavra. Você ensina que não deve roubar, mas você mesmo está roubando. Muito cuidado, irmãos. Eu estou dando um testemunho meu. Eu aprendi na palavra isso. Nós temos que aprender cada vez onde nós descobrimos que estamos errados.
fechar brechas, irmãos. Porque nós deixamos muitas abertas. E depois, quando o vento vem, a gente quer botar a culpa no diabo, quer botar a culpa no irmão, na irmã, no pastor, na igreja, um monte de gente. Mas não reconhece que nós mesmos aqui estamos errando. Um outro erro agora, do nome do Senhor também levianamente, são os que falam o que Deus não falou, ou usam dons para autopromoção. Irmãos, isso aí tem demais. Tem pregador de Facebook, tem profetas aí que falam o que Deus não falou, tem inúmeros tipos de gente aí, e isso Deus não vai deixar barato. Deus não vai deixar barato. Abra para mim Ezequiel, capítulo 13. Outro dia eu vi um vídeo, o cara lá falando e profetizando na igreja e chamando o nome de um e falando que era irmã, que o cara trabalhava, estava tudo no Facebook. E o cara falando, eu sou profeta. Estava lendo tudo no Facebook do cara. Ezequiel, capítulo 13, versículos 6 a 9. Irmãos, quando se trata de dons de Deus para a edificação da igreja, que é usado de forma leviana, irmãos, eu não quero nem pensar, porque isso aí é algo tão sério que me dói até o coração. Por isso que nós temos que ter muito discernimento de espírito, muito controle emocional, porque muitas das vezes as pessoas querem transformar emocionalismo em espiritualidade. Temos que ter muito cuidado. Então, vamos ler. Ezequiel, capítulo 13, versículo 6 a 9. As visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Irmãos, eu acho que esse versículo aqui, esses versículos em Ezequiel, é o suficiente para fazer a gente pensar. Dentro da igreja se manifestam vários dons. Tem o dom da fé, tem o dom do amor. Todos os dons se manifestam dentro da igreja. E é normal que, de repente, você esteja vendo uma pessoa, você conheça uma pessoa, ou saiba da situação de uma pessoa, e Deus toque no seu coração, fale para você, né? Toque no seu coração para que você vá lá e dê uma palavra de força. Irmão, eu sei que a situação está difícil, continua firme. Deus é fiel, Deus não vai te abandonar. Eu sei que a situação é difícil, mas nós estamos aqui, a igreja está aqui. Irmãos, então isso é uma palavra de fé, de conforto, de amor. Isso também é um dom. O problema é quando a pessoa é tocada por Deus para conversar, de repente, com alguém, e chega lá dizendo, assim diz o Senhor. E o Senhor não disse nada. Deus diz assim, e Deus não disse nada. Sabe qual é o problema? É que depois vocês fazem profecias, e depois diz alguma coisa, e ela não se cumpre. Se ela não se cumpre, irmãos, a vergonha não é sua.
Você está dizendo que Deus não cumpre suas promessas. Porque as pessoas vão esperar. Porque pensam que uma ou outra pessoa é espiritual demais, onde Deus não mandou dizer nada. Mas a pessoa vai lá e diz, usando o nome de Deus. E isso tem trazido descrédito para o nome de Deus. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Se é Deus quem fala, ele mesmo vai cuidar para que a sua palavra se cumpra. Mas o nome do Senhor está sendo usado de uma forma tão vã, tão leviana, que todo mundo quer ser profeta. E tudo que Deus toca no coração, às vezes para dar um abraço em alguém, às vezes só para trazer uma palavra de conforto. Assim diz o Senhor. Não, Deus não disse nada. Deus só falou para você ir lá e dar um abraço. Deus só tocou em você para chegar lá e falar assim, olha, calma, vai dar tudo certo. Dom do amor, dom de fé, estimular a fé da pessoa, fazer com que a pessoa se sinta amada, acolhida. Isso são dons que se manifestam na igreja. Mas essa necessidade de expressar uma espiritualidade que, na verdade, não tem, irmãos, por favor. E muitas pessoas têm abandonado a igreja porque, Deus prometeu, mas ele não cumpriu. Irmão falou tal, mas as coisas não aconteceram. Temos que ter cuidado. Existe ainda profetas na terra? Eu creio que sim. Mas acontece que eu e você, hoje, temos o Espírito de Deus em nós. Temos a palavra de Deus revelada nas nossas mãos. Então, Deus tem todo o canal necessário para falar diretamente com você. O que acontece é que muitas pessoas procuram profetas, teleprofetas, para querer ouvir do homem aquilo que amacia o seu coração, não o que vem de Deus. Porque se quiser ouvir o que vem de Deus, vai num culto de doutrina. Se quiser ouvir o que Deus tem para falar, vai num culto de ensino. Só que culto de ensino dói. Culto de ensino machuca. Mas esses machucados são para a sua salvação, para que você entenda realmente o que é vontade de Deus. Os dons de Deus se manifestam na igreja, mas temos que ter muito cuidado. Deus fala comigo. Deus fala com você. Pode haver confirmação, mas não precisa. Deus, ele pode falar com alguém de uma forma, sem dizer, eu te disse, ou Deus manda dizer, apenas com uma palavra de conforto ou de amor, e aquilo vem como uma confirmação. Sabe por quê? Porque Deus já falou com você, você apenas foi confirmado por uma palavra. Pode ser uma pregação, pode ser um testemunho, pode ser apenas uma conversa com um irmão, porque Deus age no meio do seu povo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E a prova de que muitas pessoas têm usado o nome de Deus em vão nesse sentido, não será aturado por Deus. Você vai ler comigo agora o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Versículo 21 a 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Vai ouvindo aí, crente. E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uma coisa nós temos que entender, irmãos. Deus tem compromisso com a sua palavra. Às vezes você pode orar por alguém, a pessoa ser curada. Só que se você não der a glória a Deus e quiser se elevar no meio dos homens por conta de feitos de Deus, você entra nessa lista. Se você quer falar para alguém, usando o nome de Deus, o que Deus não falou, você entra nessa lista.
Se você expulsa demônios, mas traz glória para ti e não glorifica a Deus, você entra nessa lista. Se você ler por que Moisés não entrou na terra prometida, muita gente diz porque ele bateu na rocha. Leia direito o texto. Diz que ele não entrou porque ele não glorificou o nome de Deus diante do povo. E ele não entrou na terra prometida depois de tudo que ele fez. Ele não santificou o nome de Deus diante do povo. Atenção! O que acontece é que muitas pessoas querem se justificar a sua espiritualidade falsa em versículos vazios. Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos quando a gente vai falar alguma coisa, ou vai tentar instruir, ou vai tentar falar. São duas coisas que as pessoas falam. A mais atual e mais usada é: Deus usou até a mula. Isso nós já falamos aqui inúmeras vezes. Mas Deus usou até uma mula, não vai me usar? Bem, primeiro que você tem que aprender a ler Bíblia. O pastor Adilson até trouxe essa explicação, ou trouxe à tona uma melhor visão, que se você ler direito, você vai ver que Deus não falou pela mula. Ele apenas abriu o entendimento ou a fala para que ela falasse a Balaão o que ela mesmo estava sentindo. E depois o texto segue, então o anjo falou com Balaão, ou seja, Deus não falou através da mula. Existe sim na Bíblia uma referência de que alguém usou um animal para falar com o homem. E essa referência está em Gênesis, na queda do homem. Satanás usando da serpente para falar com Eva. Então, essas pessoas que são aptas e gostam de ficar dizendo que Deus usou mula porque usou um animal, cuidado. De repente você não é uma mula. De repente você é uma serpente. Muita atenção. Falsa espiritualidade é extremamente grave. Usar o nome de Deus quando Deus não diz nada, Deus vai cobrar. E o que acontece, irmãos? Que dentro de tudo isso, Deus vai trazer uma punição severa. Se a gente ler o texto que nós abrimos a pregação, você vai encontrar lá: o Senhor não terá por inocente. Está lá em Êxodo 20, versículo 7. Logo depois ele diz: o Senhor não terá por inocente. Mas Deus, que é zeloso pela sua honra, não será conivente com isso. O pecador pode, talvez, julgar-se inocente e pensar que não há mal nisso, o que Deus nunca irá chamá-lo para prestar conta sobre isso. Para eliminar essa sugestão, a ameaça é assim expressa: o Senhor não o terá por inocente, como ele assim o espera. Mas está implícito, especificamente, que o próprio Deus será o vingador daqueles que tomam o seu nome em vão. E eles descobrirão que é uma coisa terrível cair na mão do Deus vivo. Irmãos, misericórdia. Então, você vai encontrar em Êxodo 20, versículo 7, como também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, é o texto que nós lemos. Então, eu vou ler de novo o texto que nós abrimos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Fique muito claro, é o Senhor mesmo que não vai tomar por inocente. Você não será julgado por homens, será julgado pelo próprio Deus. Abra comigo, Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, já estamos terminando. Versículos 30 e 31. O escritor aos Hebreus aqui foi extremamente feliz e esperto
ao escrever esse versículo. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31. Pois conhecemos aquele que diz, olha só, eu conheço quem disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, eu conheço muito bem o Deus que disse isso. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, nós temos que entrar diante do Senhor com muito temor. Respeitar tremendamente o seu nome e não usar ele de qualquer forma, porque é o próprio Senhor quem vai nos julgar. E para terminarmos, para não terminar tão mal assim, né? Falando só coisa ruim, nós temos que aprender a honrar o nome do Senhor, lógico. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação, aquilo que ele é e faz. Então, vamos usar bem o nome do Senhor. Quando nós aprendemos ali em Mateus 6, no versículo 9, sobre a oração dominical, que Jesus mesmo nos ensina, qual que é a primeira fala? Santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus é santo. Então, nós temos que aprender a usar o nome de Deus em santidade. E não para as nossas próprias concupiscências ou para os nossos próprios objetivos levianos, carnais, mas usar sempre o nome de Deus para que ele seja glorificado em nós, naquilo que fazemos, falamos e somos. Vamos abrir ali apenas mais 4 versículos e a gente termina. Livro do Evangelho segundo João. Quando você é uma boa referência em usar o nome de Jesus que você carrega contigo, um exemplo está aqui, em João 17:6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, assim como Jesus, Deus nos enviou as pessoas deste mundo. Todas elas continuam pertencendo a Deus. Só que quando nós anunciamos e manifestamos o nome do Senhor a essas pessoas da forma correta, o fim do versículo diz, e eles têm guardado a tua palavra, porque você vai gerar crédito e não descrédito para com o nome do Senhor. Então, cada vez mais as pessoas vão querer conhecer a Deus por causa da palavra que você tem manifestado a essas pessoas. No mesmo livro de João, no mesmo capítulo 17, desce para o versículo 26. E aqui ele continua. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, mais uma vez, fazendo como Jesus, ele está fazendo com que as pessoas conheçam o nome de Deus. Mas por quê? Isso é uma coisa que tem que ter em nós. O amor de Deus tem que nos constranger, a fim de que o amor com que me amaste também esteja neles. Fazer com que eles entendam esse amor com que Deus te amou. Utilizando o nome de Deus e manifestando o nome de Deus através da sua vida, para que eles possam conhecer. Porque, irmãos, o que tem de gente pensando que ninguém os ama, o que tem gente que pensa que está sozinho nesse mundo, que ninguém quer o seu bem, que todo mundo é mau. Não. Deus, ele quer amar. Deus, ele quer trazer pessoas para que eles possam sentir verdadeiramente o seu amor. E você é esse canal para mostrar a eles que Deus te ama e o quanto ele tem feito por você. Mas para isso você tem que usar bem o nome de Deus, para manifestar, fazer com que as pessoas conheçam o Deus que te amou, para eles entenderem que Deus também quer amá-los da mesma forma.
Vamos para o livro, volta ao Antigo Testamento, Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Levíticos, capítulo 20, versículo 26 diz: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. Então, quando você ouviu o chamado do Senhor, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele te separou dos outros povos. Ele te trouxe para dentro da luz. E ele diz: seja santo para mim, porque eu, o Senhor que te chamei, sou santo. E você tem que procurar agir da mesma forma. É lógico que não atingiremos o nível de santidade de Deus, mas o buscar, o tentar, o se esforçar é necessário. De cada vez melhorar dia a dia na presença do Senhor. E é estudando a palavra como estamos fazendo hoje, conhecendo a Deus e manifestando Deus através da nossa vida que isso vai acontecer. Mas é se expondo à palavra, é deixando que Deus fale com você através da palavra e corrija as suas falhas, e corrija as minhas falhas, como ele fez. E assim a gente vai amadurecendo na presença de Deus, e os erros vão diminuindo gradualmente. E você vai estando na presença de Deus cada vez mais santo, mais puro e com mais intimidade com Deus. Isso é gradual, mas é necessário que aconteça. Ninguém é santo da noite para o dia. Ninguém vira um santarrão. Mas o processo é necessário. Agora, não querer passar pelo processo, não querer participar de cultos de ensino de doutrina, não se deixar ser advertido pelo seu pastor ou seus líderes que têm conhecimento e querem te direcionar para fins do bem da sua santidade. Isso é rebeldia e você não vai atingir o objetivo, que é atingir a santidade para com Deus. E para terminar, eu quero ler com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1. Vai falar praticamente a mesma coisa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então o Senhor ele tem chamado a nossa atenção para termos cuidado. Então eu tenho certeza que hoje eu espero em Cristo que você tenha entendido um pouco melhor o que é o terceiro mandamento. Não usai o nome do Senhor em vão. Não é ficar contando piadinha, não. Muita coisa engloba isso daí. Muitas pessoas têm feito e não têm percebido. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas aprenda e busque a aprender e entender como usar o nome do Senhor para glorificar o nome dele, trazer crédito para o nome dele. E assim, então, alcançando a sua santificação em tudo o que você fizer. E aí você vai estar bem com Deus. E com certeza, o seu nome não será apagado do livro da vida. E você será conhecido de Deus. E ele jamais virará para você e dirá: não te conheço. Mas ele vai dizer: entrai, meu filho, para o reino que te tenho preparado, para aqueles que são santos. Amém? Então eu termino por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade e entrego novamente, então, a palavra ao nosso pastor Adilson. Fiquem na paz do Senhor Jesus, todos vocês. Amém?